Então, gente, mais uma vez, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Para quem chegou agora, eu vou me apresentar, eu sou a Elka Sampaio, sou uma das bibliotecárias do Sistema de Bibliotecas da Unilab. Atualmente eu trabalho na Biblioteca Setorial Campo dos Malês, estou como coordenadora da Biblioteca Setorial Campo dos Malês. Agradeço a presença de todos vocês, quem se inscreveu e quem conseguiu estar aqui hoje. A gente tem um material, esse material eu vou reproduzir agora para vocês, vou falar um pouquinho sobre as normas, sobre a norma 6023, a norma de referência da ABNT. Não se preocupem, esse material será disponibilizado a vocês no prazo de 24 horas, o Sistema de Bibliotecas estará enviando um e-mail para cada um de vocês que está aqui presente, participando, e a gente manda tanto o material que vai ser reproduzido agora, quanto a própria norma, a 6023, a mais atual, né? Apesar de estar falando assim, a mais atual, as normas não costumam alterar com tanta facilidade, tá? Demora um pouquinho para isso acontecer. Eu vou apresentar agora, bora ver se vai ficar para todos vocês. Gleidson, aparece para todos, por gentileza? Sim, Elka, para mim aqui está aparecendo, viu? Eu Tá, acredito que para todos também. Tá, muito obrigada. Gente, como eu falei, hoje eu vou estar aqui falando com vocês a respeito da norma, a 6023, que é a norma de referência, que vocês, mais conhecida de todos como referência bibliográficas. Norma de referência bibliográficas. Acontece que, como eu falei antes, quem não me escutou, quem já me escutou, escuta novamente. Quem não me escutou, escuta agora. Há muito tempo que essa norma chama somente, é uma norma de referências. As pessoas usam referências bibliográficas, mas o bibliográficas já é obsoleto, deixou de existir, tá certo? Então, a partir de hoje, quem está aqui não mais usará referências bibliográficas, seja no seu fichamento, seja no seu artigo, seja no seu TCC, enfim, não existe mais bibliográficas, ok? Então, essa norma passou por uma atualização em 2018. 2 anos depois, ela teve uma errata. E nessa data aí que está listada, 24 de setembro, ela foi a versão corrigida definitiva, que é a que a gente usa até hoje, até o momento, tá? Essa versão corrigida foram pequenas questões a respeito de exemplos que eles consertaram, mas a errata foi bem maior, tá? Então, segundo a própria ABNT, essa norma estabelece elementos incluídos em referência. Absolutamente tudo que nós, né, que eu também sou estudante, tudo que nós pesquisamos, a gente pesquisa em alguma fonte, certo? Então, essa fonte, se a gente for utilizar no nosso trabalho, seja ele qual for, como eu disse, uma monografia, uma tese, dissertação, um artigo, enfim, qualquer trabalho acadêmico, você precisa dizer de onde você está tirando aquela citação, aquela fonte, você precisa referenciar. A gente sempre diz, referência está muito ligado às citações, que é um dos nossos temas também de plantão, tira dúvidas, daqui a algumas semanas. Então, mas as referências, elas permeiam, né? Elas estão em todos os trabalhos acadêmicos, assim como as citações. Elas são bem próximas e algumas pessoas confundem,
mais adiante eu vou estar esclarecendo o que é uma referência, o que é uma citação, diferenciando, na verdade, tá certo? Então, a própria ABNT diz que a referência é um conjunto padronizado de elementos descritivos retirados de um documento. E aí, quando a gente retira essas informações, nos permitem fazer a sua identificação individual. Então, se eu usei um livro, eu vou referenciar, e aí eu vou permitir que o meu leitor, né, quem está lendo o meu material, o meu par, na academia, ele vai saber de onde eu tirei aquilo, e se ele se interessar, ele vai buscar, tá certo? As referências, elas são constituídas de elementos essenciais, o próprio nome já diz, né? É essencial, então não pode deixar de colocar, e acrescida, ela pode ser acrescida de elementos complementares. De antemão, eu já os aviso. Se vocês quiserem colocar os elementos complementares, não adianta você colocar em apenas uma referência. Você tem que colocar em todas. Então, o ideal é que você tenha pelo menos os elementos essenciais. Título, o nome, o autor, título, publicação, local de publicação, eu vou estar mostrando mais adiante. Se você faz uma referência enriquecida, né, e aí você coloca os elementos complementares, que é o enriquecimento das suas referências. Isso é muito legal. Dá trabalho. Dá trabalho, dá um trabalhinho a mais, porque você precisa inserir alguns elementos, mas a pessoa que estiver lendo o seu material, que estiver olhando o seu material, e ela se interessar por aquela referência, não tem como ela não localizar aquela referência, porque você forneceu todos os elementos necessários, tá? Então, ao conjunto desses documentos todos que você usa no seu trabalho acadêmico, a gente dá o nome de referências. Ela vem no final do trabalho. As referências são elementos obrigatórios em qualquer trabalho acadêmico, como eu disse, artigo, monografia, tese, dissertação, ela é um elemento obrigatório. Resumo também, só que ela vem no início, no resumo ela vem no início e não no final. E geralmente ela é um elemento pré-textual. Talvez à altura desse campeonato vocês já saibam que o seu trabalho acadêmico é dividido em 3 partes. Os elementos pré-textuais, como o próprio nome diz, ele vem antes do texto, e aí a gente vai ter um outro plantão falando sobre isso. Se vocês se interessarem, é bom que vocês participem. Tem os elementos textuais, que é o texto propriamente dito, né? A introdução, desenvolvimento, considerações finais, e os elementos pós-textuais, que eles vêm para agregar, que são as referências, glossário, apêndice, anexos, são considerados elementos pré-textuais. Acontece que alguns elementos pré-textuais são optativos. Você decide se vai colocá-los ou não. As referências você não tem essa opção, elas são obrigatórias, ok? Aqui eu trouxe só para que norteá-los, para que vocês entendam a importância e a finalidade das referências. Então, assim, se você faz um trabalho acadêmico e você põe referências, as suas referências no final, e elas estão organizadas, isso passa credibilidade ao seu trabalho, né? A academia, seus pares, vai ver o seu trabalho com outros olhos. Serve também para padronizar. Lembrando que a gente está num universo hoje todo tecnológico, né? Acessamos a qualquer momento que quisermos todo esse material de dentro das academias, de dentro das universidades, que antes eram chamados de literatura cinzenta, justamente pela dificuldade em conseguir localizar esse material. Hoje já existem os repositórios institucionais, inclusive nós temos um repositório institucional, os trabalhos acadêmicos de vocês, quem já fez algum curso na Unilab já sabe que seu trabalho acadêmico está lá, quem ainda não fez, fique sabendo que ao final do seu TCC, que você fizer defesa, fizer revisão, esse trabalho acadêmico será depositado no nosso repositório institucional.
Mas aí pronto, aí olha a importância disso, porque o seu trabalho vai estar para o mundo, né, visível para todos. Como eu disse, isso já foi considerado literatura cinzenta, tudo que era produzido dentro das instituições, tá? Era considerado literatura cinzenta, hoje não mais, né? Os repositórios institucionais vieram para tirar o pó disso e liberar isso para o mundo. Quem tem acesso à rede tem acesso ao seu material também. Então, as referências vêm para te dar credibilidade ao seu trabalho, para padronizar, para divulgar e serve essencialmente à comunicação científica, né? Porque já pensou se cada um de nós fizéssemos o que queríamos ao fazer o nosso trabalho acadêmico, é por isso que existem as normas. As normas existem para padronizar o nosso trabalho acadêmico, para que os outros possam seguir e ter uma linha de formatação, de raciocínio, tá? Qual é a finalidade dessa norma específica? Como eu disse, ela vai facilitar o processo de comunicação e vai possibilitar transferências de informação. Já vi aqui que a palavra transferência está sem acento. Está sem acento, eu vou consertar e na hora que enviar para vocês vai certinho, tá certo? Então, ela possibilita essa transferência de informação. Você produziu uma informação e, como ela está toda condensada, você vai facilitar para que o seu par, o seu colega, um outro acadêmico, possa ter acesso a esse material. Então, de onde é que nós podemos tirar referências, né? Quais materiais podem compor as referências de um trabalho acadêmico? Você pode tirar referências de artigos científicos, é o mais usado, assim, é o mais atual, é muito bem visto pela academia na hora de uma defesa, porque é o material mais atual que existe, são os que estão nos periódicos. Jornais, vídeos, documentários, músicas, todo esse material você pode referenciar se ele for interessante para o seu trabalho e ele for citado, principalmente, esse material, você pode fazer referência desse material. Absolutamente, hoje, tudo a gente referencia. Citando os mais conhecidos agora, né? Hoje a gente encontra muito podcasts, a gente conversa muito pelo WhatsApp, então, às vezes, vem uma informação para nós que vai servir para o nosso trabalho, que você só tem aquela informação no WhatsApp, mas isso também você já pode referenciar. Slides, esses slides aqui podem ser referenciados, monografias, teses, dissertações, mensagens no Twitter, né, que é tão usado hoje pela classe política, muito usado por eles. Então, as mensagens no Twitter também. Tem colegas de vocês que fazem muitas entrevistas, né, para fazer o TCC, então essas entrevistas podem ser referenciadas, relatórios, manuais, slides, como eu já falei. Tudo isso aqui é fonte de pesquisa e todos eles podem ser referenciados. Uma outra coisa que eu não sei se vocês sabem, o Sistema de Bibliotecas produziu um manual de normalização que ajuda a comunidade justamente, porque as normas são meio complicadas mesmo, de leitura, tem pessoas que não conseguem acompanhar, é uma coisa mais chatinha para alguns, né? Para nós que temos que trabalhar com isso, a gente já se acostumou, então é super tranquilo. Mas aí a gente criou um manual para facilitar a vida de vocês, numa linguagem bem acessível e para ajudar a desmistificar a questão das normas. E aí eu trago aqui agora alguns exemplos de trabalhos acadêmicos, no caso, monografias, teses, dissertações, a estrutura básica, né? Quero mostrar a vocês onde é que as referências aparecem nos trabalhos acadêmicos. Ao lado tem uma estrutura, uma das folhas, uma das nossas páginas desse manual de normalização de trabalhos acadêmicos da Unilab, que foi, como eu falei, elaborada pela equipe do Sistema de Bibliotecas da Unilab, tá? Então, nos trabalhos acadêmicos,
as referências, como eu já falei, e aí eu repito, para que vocês apreendam, as referências, elas são elementos pós-textuais, elas vêm após o texto. Só que, como eu disse, elas são elementos obrigatórios. Tá? Elas precisam vir. Os outros elementos pós-textuais são opcionais. Como eu disse, glossário, apêndice, anexos, índice, que é muito difícil, tá? A gente encontrar um índice num TCC, numa monografia, por exemplo. Numa dissertação pode ser que encontre tese também, mas é porque é algo muito trabalhoso e não é qualquer pessoa que faz um índice, tá? Então, não é tão normal encontrarmos índices em trabalhos acadêmicos desses tipos que eu acabei de falar agora com vocês. Em livros, é mais fácil. Observem, se vocês puxarem pela memória, vocês vão lembrar que vocês encontram índices em livros, porque há uma equipe por trás desenvolvendo aquele material. Elka? Oi. Só, com licença, Elka. O Matheus está pedindo se seria possível você deixar a tela aberta, né? Em tela cheia. Ah, não está em tela cheia? Ah, não, me perdoe. Eu achei que estava. Pois é, eu também nem me toquei de fazer essa solicitação. Aí o Matheus está pedindo agora, tá bom? Desculpa te interromper. Tá. Não, absolutamente. Gente, me interrompam se vocês não estiverem me escutando, ou não sei se foi para a tela cheia. Não, Elka, ainda não. Não, mas agora. Só coloca lá, iniciar. Não, eu já fiz. Ele é que não tinha... Acho que agora foi, não? Não. Sério? Rapidinho. Tu vai aqui, ó, do começo. Aqui, ó, apresentação do começo. Foi agora? Não, mas é fácil demais, é porque a gente não tá acertando. Espera aí que eu saio de novo. Bora acertar isso para ficar legal para todo mundo. Não tá indo, gente? Não tá ficando... Porque para mim fica, tá? Elka. Oi, quem fala comigo? É Matheus, foi eu que Oi, solicitou. Matheus. Sim, querida, pode falar. Será que não é porque você colocou para apresentar, aí colocou excepcionalmente essa tela para apresentar? Porque quando tu coloca para apresentação, eu acredito que o sistema operacional funcionasse como se fosse outra tela, e aí por isso que não aparece para a gente. Não tu pode sei, parar Matheus. a apresentação Posso. e aí colocar de novo, que aí eu acho Sim. que isso vai... Se vocês tiverem uma paciência, eu faço isso agora, tá? Vou parar a apresentação e vou fazer de novo. Oi, pode falar. Talvez... Joelma. Se vocês clicarem, parece um sininho, um desenho, aí aparece para vocês, que para mim está aparecendo quando ela está compartilhando a tela, aí você clica para ver, colega. Se não aparece, tente aí para ver. Vocês é que vão me guiar, tá, gente? Porque eu não consigo... Aqui me diz que eu estou apresentando para todos. Isso, mas está na tela do Ainda slide. está... Está na área de trabalho, né? Não está na área da apresentação. A área de trabalho que eu digo de mudar os slides. Sim. Deixa eu ver se vai. Foi, Cleidson? Para mim foi. Foi? Para mim Foi tá sim, ok. perfeito. Foi para Aqui todos, deu gente? certo. Por favor, me... Ai, Aqui que deu certo. ótimo.
Fico contente. Agradeço ao Matheus por ter sinalizado e a vocês todos por terem paciência em aguardar para que a gente resolvesse essa situação, tá bom? Vamos de onde eu parei, né? Eu estava falando aqui dos trabalhos acadêmicos, onde as referências precisam constar nos elementos pós-textuais. Como eu disse, esse material, gente, do nosso manual, ele está disponível, tá? Se vocês entrarem no site da Unilab, e a gente pode mandar também, tá, para vocês. Não tem problema algum, para quem está participando aqui, a gente manda também esse material em PDF. Mas ele está disponível na nossa página da Unilab. Vocês entrando lá, procurando biblioteca, tem todos os... tem um menu do lado direito, sou péssima com esquerda e direita. Tem um menu do lado direito, e aí ele está lá também disponível para vocês. Mas para quem está participando aqui, a gente vai compartilhar esse manual em PDF, ok? Aí vem um projeto de pesquisa. A estrutura básica, porque assim, o que acontece na Unilab, nós temos vários cursos, né? E aí cada PPC, que é o projeto pedagógico do curso, cada PPC diz lá como é que vocês vão apresentar o TCC de vocês, por exemplo. E aí tem PPC que diz que o seu trabalho de conclusão de curso pode ser um projeto de pesquisa. Tem PPCs que diz que o seu trabalho de conclusão de curso precisa ser uma monografia, né? Então, isso varia. Pode ser projeto de pesquisa, pode ser monografia, pode ser artigo, pode ser relatório, tá? Mas o que eu estou querendo mostrar a vocês é que em todos esses tipos de trabalho, as referências aparecem. E elas são obrigatórias, tá? No projeto de pesquisa, ela também aparece, e ela é elemento obrigatório, como está aqui descrito no nosso manual. Aqui eu só peguei uma página do manual para que vocês entendam, mas o manual será compartilhado com vocês também. Artigos científicos, que acho que muitos fazem, não só para os projetos, para os trabalhos acadêmicos de conclusão de curso, mas também durante o curso, às vezes algum professor, alguma disciplina pede como trabalho de conclusão do semestre um artigo científico. Então, para que vocês saibam que as referências também aparecem como um elemento obrigatório dentro do artigo científico. Quem está querendo continuar na academia fez o curso de graduação, certo? E quer continuar galgando degraus na academia, fazer uma pós, fazer um mestrado, doutorado e por aí vai, vocês vão ter que escrever muito artigos científicos, então é bom que vocês conheçam a estrutura básica deles e que você, a partir daí, você já comece a trabalhar para que a coisa saia de forma natural, você já faz as referências de forma natural. Aqui eu estava até pensando sobre isso, e assim, o que nós queremos aqui é ensiná-los, e que vocês sejam multiplicadores, né? Então, aqui a gente está indo devagar para quem chega no primeiro semestre ter esse conhecimento, e para quem está saindo, nunca se perde, né? A gente sempre aprende alguma coisa a mais. Se eu estivesse sendo muito específica, me avisem também, por gentileza. Então, serve também para... As referências também aparecem nos relatórios técnicos e ou científicos, também como elemento pós-textual. Eu acho que eu não coloquei aqui, mas elas aparecem nos resumos, eu vou inserir para vocês, mas eu vou deixar claro aqui. Elas aparecem nos resumos também, é porque a gente tem uma norma específica da BNT para resumo também. Só que nos resumos, elas aparecem, a referência tem que vir em cima, assim como numa resenha, ela vem primeiro, a referência, tá? Elas não vêm após os elementos textuais, tá bom? Acho que é o único momento que eu lembre que as referências vêm em cima, e não no final. Então, o que eu estava falando de vocês não confundirem citação com referências.
Como eu disse, mais adiante, teremos um plantão, tirar dúvidas sobre citação, que a Ângela, que é bibliotecária, ela está aqui presente, ela que vai apresentar para a gente. Então, se você cita, isso aqui é algo importantíssimo, tá? Se você fez uma citação no seu trabalho acadêmico, necessariamente essa citação precisa ser referenciada, tá? Jamais esqueçam disso. Não existe você citar sem você referenciar. Então, é melhor que você tire a citação. Eu sempre, quando eu estou orientando um de vocês presencialmente, eu digo, tá, e essa citação aqui de quem é? Aí a pessoa não lembra. Eu disse, tá, então você vai ter que rever esse parágrafo, ou você encontra de onde foi que você tirou, e aí a importância da gente fazer um levantamento bibliográfico consistente e anotando tudo que lhe interessar, que foi importante para o seu trabalho, você precisa anotar e dizer de onde você está tirando. Porque mais tarde, ao tentar finalizar o seu trabalho, você vai ter que saber de onde você tirou para você poder referenciar. E aí, como eu disse, se é uma citação, e a citação tem que vir com o nome do autor, como está aqui, o ano, a página, se for uma citação direta, não sei se vocês estão vendo as aspas aqui, dessa citação de Lopes, é uma citação direta. Se for uma citação direta, você precisa dizer de onde você tirou, a página que você tirou do material, tá? Então, é muito importante. Então, o que é a citação? É a transcrição do texto base, seja ela uma citação direta ou indireta. E ela vem no corpo do seu trabalho. As referências, de onde você tirou aquilo. E ela vem numa lista específica, geralmente no final do seu trabalho. Essa lista vem no final do seu trabalho. Mais adiante, eu vou falar sobre a ordenação de referências. E aí vocês vão saber que vocês têm duas opções. A norma, ela é bem sucinta em alguns pontos. Ela não deixa a gente viajar. A fonte, vocês devem saber. A norma só permite que você use 2 tipos de fontes. Ou você usa Times, ou você usa Arial. Aí tem uma cacetada de fontes, né? Tem uma lista imensa de fontes. Ela não permite que você escolha lá que você mais gosta, que você acha... Não, você usa um ou outro, porque é um trabalho acadêmico, não é um currículo, por exemplo, né? Que é seu e você arca com todas as consequências. Então, o seu trabalho acadêmico, por estar na academia, precisa seguir um padrão. E aí a norma faz isso, ela vem para isso, para padronizar. Ela padroniza, mas ela não quer cortar a sua criatividade. O assunto é seu, o desenvolvimento é seu, mas ela precisa de um mínimo de padronização para que seu trabalho seja aceito na academia, tá bom? Então, a citação é a transcrição do texto. A referência é a apresentação dessa fonte, é uma lista com todas as fontes que você citou no seu texto, tá? A Ângela, quando vocês assistirem o plantão dela, ela vai explicar direitinho o que é uma citação direta, uma citação indireta e outros tipos de citações, tá certo? Não é o meu foco aqui no momento. Vejam como aparece essa referência de Lopes, tá? Eu não sei se vocês conseguem ver que o título está em negrito. O título vem em negrito, tá? Eu vou falar disso mais adiante. Algumas características importantes que vão nos auxiliar na correta elaboração dessas referências. Porque, assim, você vai pegar todo tipo de material, tá? Então, tem obras que não têm indicação do autor. Aí você, meu Deus, se não tem indicação do autor, quem escreveu essa obra, como é que eu vou referenciar? Então, em casos assim, a referência é a primeira palavra do título. Aí, essa primeira palavra desse título vem em caixa alta. Digamos que seja um relatório do IBGE, por exemplo. E aí, apesar de que no caso de IBGE, geralmente ele é entidade, né? Seja qual for, eu não estou conseguindo me lembrar de um título agora específico que inicie pelo de uma referência que inicie pelo título, que não tem um autor, porque são tantas. Mas, enfim, você pega a primeira palavra, se você não achar o autor, eu não encontrei o autor dessa obra. Como é que eu faço?
a primeira palavra do título vai vir em caixa alta. O que é que a gente chama de caixa alta? É em maiúsculo. Vocês chamam de letra maiúscula, nós chamamos de caixa alta. Aí a primeira palavra vem em caixa alta. Então, aí você consegue fazer a referência normal, seguindo os elementos essenciais que eu vou falar mais adiante. Aí tem situações que a obra no qual o autor é uma instituição, como eu acabei de falar, a questão do IBGE, né? Ou então o UFBA, ou Unilab. Essas instituições são as autoras. Nesse caso, o nome da instituição vem completo em caixa alta. Universidade Federal da Bahia, Universidade Federal do Ceará, Unilab, Universidade da Lusofonia, enfim, vem todo em caixa alta. IBGE, ele é instituição. A obra foi feita pela instituição. Então, quando a obra for feita pela instituição, o nome da instituição vem em caixa alta. Ok? Quando a obra, a responsabilidade é atribuída a um organizador. A gente encontra muito isso, tá? É muito normal. A gente achar um material que tem um organizador, um editor, um coordenador. Por vocês estarem na Unilab, talvez vocês conheçam, muitos devem conhecer, uma obra que ela tem, acho que 8 volumes, que é a História da África. Esse livro, esse material da História da África, ela tem um editor. Então, quando acontece de ter um editor, a referência é no nome dessa pessoa. Você entra com o sobrenome dessa pessoa em caixa alta, né? Aí você tem que identificar se ele é organizador, se ele é editor, se ele é coordenador, e aí aparece dessa forma que está aí, para vocês entenderem, org, ed, cord, que você tem que dizer, se tem editor, coordenador ou organizador, você precisa informar isso na sua referência. Quando você pega você está com um material, na mesma hora, e essa a finalidade do plantão de hoje, é que você identifique de cara o que é aquele material. O que eu estou na mão é um livro? O que eu estou na mão é um artigo científico? O que eu estou fazendo a pesquisa, que eu vou precisar usar como referência, é uma entrevista que eu escutei no podcast, é um material sonoro? Enfim, imediatamente você tem que bater o olho e já ver isso, tentar identificar o material que você está trabalhando, tá certo? Outra situação que acontece bastante, tem obras com mais de 3 autores. Quando for assim, a norma ela te dá 2 opções. Ou você coloca o nome dos 3 autores, ou você coloca o sobrenome, entra com o sobrenome dos autores, ou você coloca o nome do primeiro. Quando eu falar nome, gente, é sempre me referindo ao sobrenome, vírgula, o nome, tá? Que é como a gente precisa referenciar. Ou você entra dessa forma, ou você pega o nome do primeiro que aparece, porque se ele é o primeiro, pode ter certeza, já foi discutido bastante na feitura na confecção daquela obra. Se ele é o primeiro, ele é o que mais fez, é o que mais trabalhou, tem algum significado dele ser o primeiro, não está ali à toa. Então, aí você pega o nome dele e entra com o nome dele, e o resto você bota um et al, que é uma expressão em latim que quer dizer entre outros. Quando você vê um et al, você sabe que ele não está sozinho naquela obra. Tem outros autores. Aí tem obras sem indicação de local, acontece demais, é um saco quando acontece isso, mas acontece. E aí tem expressões em latim que nos ajudam a fazer a referência dessas obras. Quando você não acha o local de publicação, há uma expressão em latim que diz que a gente usa a abreviação, o S.L., que quer dizer sem local. E aí, toda vez que você utilizá-lo, você utiliza dentro de colchetes. Sempre, sempre. Tem a obra sem indicação de data, que acontece também. Aí você tem que dar uma data aproximada. Tudo que você encontrar, que você encontrar na obra, ou que você deduzir
como a data aproximada, um ano exato, tal, isso tudo tem que vir entre colchetes. E aí aqui eu trago alguns exemplos como é que pode vir. Quando você tem uma indefinição do ano, então você põe o ano como 2000, ou põe o 2000 e a interrogação, ou você sabe que é 2000 e alguma coisa, mas não sabe o final, enfim. Ele te dá esses três, a norma nos traz esses três exemplos. Aí tem obra sem indicação de editora, é uma outra característica que pode ajudar, que vai nos ajudar a elaborar as referências, né? Obra sem indicação, mas assim, seja qual for sua dúvida, se acontecer e você não conseguir respondê-la sozinho, você sabe que tem, dentro da Unilab, uma equipe de bibliotecários que pode te ajudar, então não esqueçam. Apertou, não sei como fazer, enfim, você nos procura, a gente está aqui para isso, tá? Para ajudá-los nessas dúvidas. Então, obra sem indicação de editora. Você deve utilizar outra expressão em latim que quer dizer sem nome, que aí é um sine nomine, que aí a gente está dizendo que é sem editora. Isso também vem entre colchetes. Sempre que você usar as expressões em latim nas referências, elas geralmente vêm entre colchetes, tá certo? Obra na qual o autor é editora, acontece de tudo. Os órgãos públicos, eles geralmente são as próprias editoras. Então, aqui eu trouxe o exemplo do IBGE, que ele normalmente é a própria editora, a UFBA. A UFBA tem até uma editora, né? Eu sempre trago o exemplo da Bahia, porque é o que mais a gente convive aqui. Mas no Ceará também existe, né? Então, a UFC, que é uma universidade grande, e a primeira Universidade Federal do Ceará, ela também tem editora. Enfim, quando a editora for o próprio órgão, porque acontece isso, aí nesse caso não é necessário repetir o nome do autor no lugar da editora. Como você já entrou lá com o nome do órgão, e eu trago aqui para vocês, né? Ao invés de vir São Paulo, IBGE, você bota só São Paulo, IBGE 2018, você põe só São Paulo 2018. Você pode suprimir o nome da editora, porque vai ficar subentendido que a editora é a mesma instituição que publicou a obra, tá certo? Aí é porque tem muitos casos, tá? Às vezes vocês pegam uma referência que ela tá redondinha. É um livro e tem tudo, todas as informações. Aí é uma beleza quando você pega assim. Mas nem sempre você encontra essa belezura toda de referência para você estar colocando no seu trabalho. Então, a gente está te trazendo aqui situações que você não vai achar isso, tá? Com facilidade. Então, tem aquela situação da indicação de dados externos à obra, que é se houve um dado sobre a obra que não é apresentado na mesma. Por incrível que pareça, acontece isso. Você sabe que a obra foi publicada em São Paulo, mas esse dado não está lá. E aí, nessa situação, você vai e coloca o nome do local de publicação, que é São Paulo, entre colchetes. Como eu já falei, mas eu volto a repetir, toda informação que você não encontrar na obra, essa informação, quando ela for para referência, tem que vir dentro de colchetes. No que eu vejo colchetes, eu já sei que aquela informação não está na obra, tá certo? Capítulo de livros, quando você faz, porque às vezes você não vai usar o livro todo, você usa somente um capítulo daquele livro. Aí, quando acontecer isso, você entra pelo autor do capítulo. Tem livros que o livro inteiro é escrito por um único autor, mas tem situações que cada capítulo é um autor diferente, não é isso? Aí, quando acontece isso, seja com o mesmo autor, que você só usou um capítulo, ou seja, cada capítulo de um autor, você usa um in. Você tem que fazer a referência da parte. A gente chama isso de referência de parte da monografia. Você não usou a monografia inteira, você está fazendo a referência da parte. No caso aqui, a gente chama a atenção para capítulo de livro, que é o que mais acontece. Obras consultadas na internet. Toda vez que você fizer
fizer uma consulta de uma obra que você pegou na internet, gente, pelo amor de Deus, isso é tão normal hoje em dia, de não ver, tá? Vocês precisam dizer que aquela obra foi pega na internet, você tem que dizer. Você não estava com o material em mãos, né? Então, você tem que dizer onde você achou, disponível em, acesso em. Sempre, sempre faça isso. Até porque, mais do que nunca, a gente está vivendo uma era muito tecnológica, eletrônica. Então, é muito difícil, ainda mais nos dias atuais, que você tenha acesso a algum material que não pela internet. Toda vez que for uma obra pela internet, diga que foi pela internet, tá? Sempre diga, pelo amor de Deus, senão cria uma confusão danada. Vai chegar um momento que eu vou abrir aqui para vocês, tá? Fazerem as perguntas. Eu aqui venho trazendo algumas situações para que vocês fiquem atentos quando vocês estiverem buscando, estiverem já com as suas referências em mãos. Então, deixa eu trazer um negócio aqui para vocês que eu já tinha falado. Ano passado, a ABNT fez 80 anos. Acredite. A ABNT tem 80 anos. Então, assim, é uma associação grande, conceituadíssima no país. Ela é formada de vários comitês. Esses comitês que tratam de trabalhos acadêmicos é o comitê, não que isso interesse para vocês, mas só para que vocês saibam, é o comitê de número 14, e ele trata de documentos. E tem uma equipe que é voluntária, que trabalha nesses comitês. Se eu não estiver enganada, ao todo são 66 comitês na ABNT, percorrendo todas as áreas do conhecimento, das áreas de exatas à área de documentação, que é a nossa, que é uma das normas que eu estou trazendo aqui. Então, não, o comitê não se reúne o tempo todo, porque tem pessoas que eu escuto muito isso na academia, na universidade. Ah, todo dia a BNT muda, todo dia a BNT muda. Gente, isso é uma falácia. Não existe isso. A BNT não muda direto, até porque é trabalhoso. Esses profissionais estão lá voluntariamente. Então, eles precisam ter tempo para analisar toda a norma. É uma norma enorme. No caso dessa, ela era 20 páginas, ela foi para 74. Imagina. Então, assim, não é a todo momento que a ABNT atualiza. E se ela atualiza, é porque a própria comunidade acadêmica do país pediu aquela atualização, tá? Então, esse material que eu estou trabalhando aqui com vocês hoje foi a última atualização, a ABNT de 2018, e houve uma atualização em 2020 dela, que é essa que nós estamos trabalhando agora. Então, nessa atualização, ele trouxe alguns pontos importantes que a comunidade acadêmica do país pediu que a ABNT revisse, né? Então, antes a gente usava esses sinais para indicar o endereço eletrônico, aí ela retirou, o traço sublinear, ela retirou, o uso do itálico, ela fez umas determinações, eu trago isso mais adiante para vocês. Aqui é só trazendo alguns pontos importantes que aconteceram nessa atualização. A quantidade de autores citados, ela permite agora que a gente, se você quiser colocar os 8 autores que foram citados, isso acontece muito em artigo científico, você pode colocar, ela permite que você coloque o nome de todo mundo, a referência vai ficar enorme e vai. Mas, em compensação, todos os autores estarão ali presentes, tá certo? Outra coisa que ela permitiu agora nessa atualização que foi feito em setembro do ano passado. Agora, na sua referência, pode vir o nome do orientador. Digamos que você esteja com uma tese, uma dissertação, ou até uma monografia de um colega seu, né, que formou e o assunto dele super bate com o assunto que você está trabalhando. Então, a norma agora permite que o nome do orientador venha na referência, antes não permitia. Ela abriu para novos tipos de publicações, como eu disse, a questão do podcast, entrevistas sonoras, Twitter, WhatsApp, então ela abriu isso tudo agora. Como eu disse a vocês, a norma agora está mais extensa. Olhem as datas aí. A norma era de 2002, tá?
de 2002, 25 páginas de norma, pronto. Ela ficou em vigor por 16 anos, essa norma. Por isso que eu estou trazendo para vocês que a norma não muda a qualquer momento. Ela ficou em vigor por 16 anos. E só teve uma nova norma em 2018, que foi para... Aí, pronto, ela cresceu mais de 40 páginas, 43 para ser bem exata. E aí, com essa nova revisão, porque nessa nova revisão, eles acrescentaram mais exemplos, né? Então, aumentou. Então, agora, a norma atual, que é a que vocês vão receber, que nós vamos repassar para vocês, o PDF dela, ela tem 74 páginas. É o que eu sou obrigado a aprender a norma dessa forma. Não, não é obrigado, gente. Norma é material de consulta. Nem nós, que somos bibliotecários, que trabalhamos com ela, a gente não grava nada, ela serve só para a gente consultar, tirar dúvidas, tá? Você vai lá, tem uma dúvida, tira a dúvida na norma. Vou falar aqui rapidamente das regras gerais, assim, de apresentação dos trabalhos das referências bibliográficas. Aquela questão que eu já falei com vocês, mas eu vou repetir aqui rapidamente, a questão do disponível em, acesso em. Se o seu material se a sua referência foi pega num documento eletrônico, impreterivelmente, ela tem que vir precedida da expressão disponível em, e vem o endereço, você copia lá o endereço eletrônico e a data de acesso que você pegou aquele material. Porque você pode ter pego aquele material em 2018, naquele determinado endereço, e em 2020 eu voltei lá e não achei mais. Pode acontecer isso. É mais normal do que deveria, tá certo? Então, o destaque que a norma dá agora é que ela não... Antes, ela pedia que você incluísse esses sinais, né? Antes e depois do link. E agora ela diz que você não precisa mais colocar esses sinais, o que é ótimo. Eu não gostava. Eu, pessoalmente, não gostava. Os elementos essenciais... Oi? Elka, só um instantinho, que tem duas perguntas aqui. Sim. A primeira é do Matheus, que ele pergunta como citar sites de internet. Sim, tem um exemplo, Matheus, mais adiante. Pronto. Aí uma segunda é do Abna. Sim. Como eu posso referenciar um ponto que está dentro de um capítulo de livro? Você não vai referenciar o ponto, você vai referenciar o capítulo do livro, Abna. Você pegou um trecho dentro de um capítulo, mas você não referencia só o ponto que você pegou, você referencia o capítulo nesse caso. Eu já falei da questão do capítulo, mas eu trago mais adiante nos exemplos. Eu vou trazer um exemplo para o Abna e trago um exemplo para o Matheus. Eu coloquei uns tipos de referências, e aí eu trago esses dois exemplos e chamo atenção para eles, tá certo? Para os rapazes. Oi. É o Matheus aqui. Oi, Já Matheus. aproveitar esse gancho, eu queria te fazer uma pergunta para depois tu não ter que voltar ao que tu já tinha falado. Porque você falou sobre a questão dos organizadores, né? E aí eu tive uma dúvida que eu até postei também no chat, que é, por exemplo, eu tô com um livro em mãos, que é Indígenas no Brasil. E aí os organizadores são Gustavo Venturi e Vilma Bocani. Mas eu não quero citar o livro. Eu quero falar de um capítulo específico, vamos supor que eu chutei aqui agora, e é o da Verena Glass. É um dos capítulos do livro. E aí eu cito com o nome da autora e coloco o capítulo, ou eu só cito a obra mesmo completa, o livro? As duas coisas, Matheus. Como é um capítulo da Verena, que eu esqueci o sobrenome agora, acho que você falou Glass, digamos, o capítulo é da Verena Glass. Você vai entrar com o nome da Verena, ela é a principal, você entra com o nome dela, o título do capítulo, subtítulo se houver, e necessariamente você precisa inserir o nome da obra, que é Indígenas do Brasil. Aí você vai inserir com a expressão em latim dizendo in. Eu tenho um exemplo desse também, tá? Porque isso é parte de uma monografia, né? Monografia é porque a gente chama é uma escrita só, parte de um livro. Então, você tem que entrar com a expressão in. Eu não vou voltar, Matheus, então fique tranquilo quanto a isso.
tem um trecho na apresentação que tem vários tipos de referência. Esse é um dos tipos. Eu tenho esse tipo de referência. Eu vou encaixar direitinho o seu material nesse tipo de referência. Você vai ver. Ele é uma receitinha, sabe, Matheus? A norma, ela te diz exatamente como você deve colocar. Quem vem primeiro, quem vem depois. Então, primeiro vem a Verena, depois vem o título do capítulo da Verena, depois vem os autores do livro, depois vem o título do livro, tá certo? Eu já chego lá. Rapidinho. Oi. Vou aproveitar aqui para ler mais 2 comentários. Bora. Da Miriam. Primeiro é a Miriam. Miglia, professora lá dos Malês. Seja bem-vinda, Miglia. Pronto. Elka, eu gosto de sinalizar normalmente em notas de rodapé quais os manuais eu usei para escrever meu texto. Eu penso que é possível fazer isso em texto como TCC, dissertação, doutorado. Em artigos, não, porque eles são regidos pela ABNT. Sim, mas com as indicações de revista já. Miglia, tem essa possibilidade. A ABNT, ela te dá, ela te dá 2 tipos, né? Ou você segue o sistema autor-data, e aí você vai para a referência em ordem alfabética, ou você segue a referência desse tipo que você está falando. Mas, assim, é uma opção. É como você mesma falou no início da sua pergunta. Você opta... Nós, normalmente, vou falar por mim, Elka bibliotecária, normalmente eu não uso as notas de rodapé para isso. Eu gosto das notas de rodapé para explicações, entendeu? Assim, para enriquecer o texto. E aí, se você usa a nota de rodapé para as referências, você não tem necessidade de colocar as referências no final. É possível, você pode fazer isso. Eu, pessoalmente, não gosto, porque eu acho que invalida. Se você tiver uma nota de rodapé, você vai invalidar, porque é o que eu te falei aqui, que eu venho falando, é a questão da padronização. Ou você usa a nota de rodapé para esclarecer, para você enriquecer seu texto com algo que você acha que é muito interessante, mas que não cabe lá em cima, não cabe no texto, ou você usa suas notas de rodapé para colocar as referências bibliográficas. É uma opção sua, a norma te permite fazer isso, mas é opcional. Entendi. Elka, boa tarde, gente. Oi, Miglia? Oi, não estou ouvindo. Ela desligou o microfone. Ah, tá, ela só disse que entendeu. Desliguei. Não, é rapidinho. O que Pode eu quis perguntar. dizer, Elka, é que, assim, quando eu uso... É mais uma orientação para os estudantes, por exemplo. Sim. Se eles usarem o manual do CIBUNE, eu acho bacana, no TCC, fazer referência que usou o manual para escrever o TCC. Era isso que eu estava querendo dizer. E muitas pessoas esquecem esse dado que é muito relevante. Como a gente não tem acesso direto à ABNT, mas tem acesso a diversos manuais, eu acho que é legal. Primeiro que é divulgar cientificamente o material que foi elaborado por um grupo de pesquisadoras, né? De estudiosos. E outro é que, quando a pessoa lê, pega o teu texto e fala, ora, tá em consonância com tal manual, então, beleza, eu já sei onde é que eu posso ver como é que ele está seguindo as normas. Então, normalmente, eu coloco essa informação numa nota de rodapé. Este documento segue as orientações do manual, e para poder colocar lá nas referências o manual, porque eu sei que eu não posso colocar na referência um documento que não foi citado no texto. Na verdade, pode. Pode? Pode. Tá. Pode. Na verdade, agora eu entendi, Miglia. Não sei se todos conseguiram entender o que a Miglia falou. Entendi perfeitamente o que você quis dizer. O manual, eu acho, aí nesse caso, super cabe. A nota você está explicando, está servindo para explicar a nota de rodapé, entendeu? E você põe lá nas referências. Mas, de qualquer forma, que fique claro. É assim, vou falar isso mais uma vez.
Se você citou, necessariamente tem que estar referenciado. Mas, às vezes, você usou o entendimento, uma obra que você leu há muito tempo e ela te serviu como base, ela está na referência, mas ela não foi citada. Isso pode acontecer. Não precisa casar. Se eu citei 10 autores, eu tenho que ter 10 referências? Não necessariamente, gente. Mas as 10 citações precisam estar nas referências. Agora, você pode ter 20 referências, entendeu? Você pode ter mais 10 obras nas suas referências que você não usou nas citações, mas elas foram importantes por algum motivo. Entendeu? Embasaram sua pesquisa de alguma forma, tipo o manual da Unilab. Se você usou o manual, se você usa aqueles livros de metodologias científicas que te esclareceram o tipo de pesquisa que você está fazendo, você não vai usar ele citando, mas você vai usar, mas você vai informar que durante o seu trabalho acadêmico, a sua pesquisa científica, esse material serviu, lhe embasou, serviu para você, entendeu? Então, eu posso ter 10 citações e nas minhas referências eu posso ter 20 referências, tá? E aí, eu agradeço a Miglia e peço a vocês que quando vocês usem o manual da Unilab, o manual de normalização da Unilab, vocês citem, dizendo que vocês usaram esse material. É muito legal fazer isso que ela está falando, tá certo? Miglia, muito obrigada, viu? Só mais a última perguntinha, Elka. Pode perguntar. Pronto. O Bidan Santa, ele está perguntando como citar um trecho que um autor citou no seu livro. É uma citação de citação. No caso aí, é citação de citação. Como é o nome do aluno, do inscrito? É Bidan Santo. Sampi? Santa. Sampa. Nesse caso, eu posso te dizer agora, tá? Como você deve fazer, mas a Ângela, como eu disse, a Ângela, a bibliotecária que vai falar sobre citação, ela vai poder te explicar direitinho como você faz essa citação, mas a gente chama isso de citação de citação. Aí você usa, tem uma expressão em latim chamada apud, citado por, você tá com material de Lopes, mas Lopes está citando Rodrigues. Aí você usa o apud, você pega o trecho e diz que Lopes citando Rodrigues, e aí você deslancha, tá? E aí nas referências você coloca Lopes, você vai usar a referência de Lopes, que foi o material que você utilizou, você não usou Rodrigues. Você gostou do que Rodrigues falou na obra de Lopes, que Lopes pegou da obra de... Se você achar que a obra é muito legal, aí você, isso aqui é muito interessante. Eu acho que eu vou procurar a obra de Rodrigues para ler. Aí você pode fazer isso também. Mas se você tiver somente com material de Lopes, Lopes precisa vir nas referências. E aí você usa uma citação de citação. Não deixe de se inscrever no Plantão Tirar Dúvidas de Citação, porque ela vai te esclarecer isso perfeitamente, tá bom? Então, só dando prosseguimento aqui, tem mais alguma pergunta que queira fazer, Geice? Não, por enquanto não, viu, Elka? Tá, eu vou seguir aqui, porque mais adiante eu tenho um exemplo para mostrar o Matheus e o exemplo para o Abner. Então, os elementos essenciais, eles devem refletir o documento referenciado. Informações, a gente sempre diz, né, que essas informações acrescidas devem seguir o idioma do texto de elaboração. Então, se você está com material que está em outra língua, mas você está escrevendo em português, essas informações acrescidas devem ser em português, tá certo? E também, nas regras gerais, destaca que, ao você optar pelo uso dos elementos complementares, que eu falei isso no início, eu acho, se não estiver enganada, eles devem ser incluídos em todas as referências. É a questão da padronização. Por isso que eu disse a vocês, se você não quer, se você acha que vai dar trabalho, ou que uma obra, você colocou os elementos essenciais, e
achou por bem colocar os complementares. Você vai ter que colocar complementar em todo mundo. Todos os livros que forem citados vai ter que estar com os elementos completos. No caso, os elementos essenciais mais os elementos complementares. Então, eu sempre aconselho, faça o essencial. Porque você já está fazendo muita coisa, entendeu? Já está fazendo o que a norma pede. Porque o complementar dá trabalho e você vai ter que colocar complementar em todo mundo. Eu vou mostrar mais adiante, na hora que eu estiver mostrando os exemplos, vocês vão ver exatamente o que é elemento complementar que eu estou falando. Miglia, na hora que eu estava te respondendo, eu achei que você estava falando sobre isso aqui, ó, ordenação das referências, a questão dos sistemas que a gente utiliza para referenciar. Eu tinha entendido a pergunta dessa forma. Acabei adiantando algo que eu ia falar, mas, enfim, vocês já sabem que tem uma ordenação das referências. Isso vem na norma, tá? A gente usa esses dois tipos de sistemas. Ou você usa o alfabético, que é o mais conhecido, que é o que a gente mais aconselha, porque é o que a BNT, é o que a gente mais vê na academia, que a BNT usa, ou você usa o sistema numérico, que é a ordem de citação no texto. Porque, assim, as normas da ABNT, há outras normas que nós chamamos de APA, e tem as normas de Vancouver, que é para algumas áreas do conhecimento. Tem áreas que... área de saúde usa muito Vancouver. Vancouver usa muito o sistema numérico. Já a ABNT usa mais o alfabético, mas ela permite que você use os dois. Assim, você opta, né? Não é que você use os dois. Ela te dá duas opções. Se você usar o alfabético, você tem que ir até o final. Se você usar o numérico, até o final. Assim como a questão que eu falei mais cedo, gente. A questão das fontes, certo? Na questão das fontes, ela te dá duas opções. Ou você usa Arial, ou você usa Times. Aqui, a ABNT também te dá duas opções. Ou você usa ou você ordena as suas referências no sistema alfabético, ou você ordena as suas referências no sistema numérico, tá? Aí, aqui ao lado, eu trago dizendo o que é o sistema alfabético, o que é o sistema numérico, onde é que essas referências devem vir. No alfabético, elas vêm no final, seja artigo ou capítulo, em ordem alfabética, como o próprio nome já diz. E no sistema numérico, elas vêm numeradas de acordo com a ordem de citações que está lá dentro do texto. Tá? Então, se o seu primeiro autor no texto que aparece é Rodrigues vem primeiro do que Amado, por exemplo, entendeu? Porque o sistema numérico vai seguir essa ordem de referências. Foi isso que eu achei que a Miglia estava perguntando antes. Então, a ordenação das referências, é o que eu estava falando. Se você usa na sua citação o sistema autor-data, necessariamente você precisa usar o sistema alfabético nas referências, tá? A linha verde a setinha verde, ela é padrão. Se você usa autor-data, você precisa necessariamente usar o sistema alfabético nas referências. Se você usa o sistema numérico na citação, necessariamente você precisa usar o sistema numérico nas referências, tá? Então, você opta, ou você segue a linha verde, ou você segue a linha roxinha, que está aqui só para ajudar vocês, tá? Eu não entendi como seria esse numérico. No caso da citação, porque se falar citação autor-data, é o que a gente costuma ver. Como seria outra citação que não seja autor-data? É isso. São Mateus, né? Que eu acho que eu já identifiquei a voz. Mateus. O autor-data, como você acabou de falar, é o que você mais vê, é o que você mais escuta. Talvez até esse momento você não sabia que existia o sistema numérico. Então, agora você está sabendo que existe o sistema numérico. O numérico, como eu tô te falando, ele vai seguir suas citações, certo? Digamos que no seu primeiro capítulo, Mateus, você me traga 3 autores no seu primeiro capítulo. E aí os autores aparecem, as citações aparecem nessa ordem. Primeiro vem uma citação de Rodrigues, depois vem uma citação de Amado, depois vem uma citação de Dias. Você não vai colocar na ordem alfabética. Você não vai colocar primeiro Amado, Dias e Rodrigues. Você vai colocar na ordem que aparece no seu texto. É a ordem do seu texto que vai determinar a ordem dessas referências. Então,
Se no seu texto primeiro aparece Rodrigues, sua primeira referência precisa ser a de Rodrigues. Se no seu texto sua segunda referência é Amado, se no seu texto sua segunda citação é Amado, nas suas referências, Amado tem que vir em segundo. Entendeu? Ele segue essa ordem, é a sequência mesma. É a sequência que sua citação aparece lá dentro do texto, é a sequência que você vai colocar na sua lista de referências. Ela não vai seguir a ordem alfabética, é numérica. É por isso que a gente chama de numérica. O seu primeiro autor lá é o primeiro autor na referência. O seu segundo autor na citação é o seu segundo autor na referência. Não sei se eu te ajudei, se eu te esclareci. Na verdade, é porque eu não entendi. Citação. Eu cito, por exemplo, Elca 2021, autora, data. Eu pensei dentro dessa lógica. Citação, autora, data, eu devo colocar na ordem alfabética. Aí falou citação numérica. Então é assim, da ordem que eu coloco no meu texto, eu tenho que estabelecer no final, mas Exato. Não tem nada a ver com uma mudança no modo de citar. A citação vai continuar sendo Elca 2021. Isso, é porque você está usando o 2021 como numérico, mas o 2021 é ano, não é numérico. A numeração é a ordem dos autores, e você está usando o ano como se fosse numérico, não é o ano. O 2021 não interfere. É a ordem que eu apareço no seu texto. Se eu fui a primeira autora a aparecer no seu texto, Matheus, eu tenho que ser a sua primeira autora a aparecer na sua lista de referências. Por isso que no Brasil esse sistema numérico é muito pouco usado. A gente não vê tanto. A ABNT usa muito o sistema autor-data, mas ela permite, tá? Isso aqui está dentro da ABNT, ela permite que você use ou um sistema ou outro. Mas o que nós o que é mais visto por nós é o autor-data. O autor-data, quando usa isso aí, autor-data, é o Elca, como você falou, Elca 2021. O numérico é ordem sequencial que a citação aparece no texto. Deu para compreender? Eu vou trazer um exemplo, Matheus. Eu acho que eu não tenho um exemplo aqui, mas aí, depois do que você me disse, eu vou criar um slide para esclarecer, não só para você que trouxe essa questão, mas para os colegas que estão escutando. Eu vou trazer um slide mostrando um exemplo do sistema autor-data, como ele aparece na citação e como ele vai aparecer nas referências, e o sistema numérico, como ele aparece na citação e como ele vai aparecer nas referências, tá? Pode depois olhar depois desse slide. Hoje, agora eu não tenho, tá? Porque eu não trouxe esse slide como exemplo. Mas eu vou criar esse slide amanhã, na hora que vocês receberem, você vai lá e confere como é que aparece. Como é que eu coloquei para que vocês seguirem. Tá certo? Promessa é dívida. Então, deixa eu ir aqui para o tipo de referências. Eu trouxe alguns exemplos, tá, gente? Por que eu trouxe alguns exemplos? Porque a norma é imensa sobre essa questão dos exemplos. E eu não trouxe, por exemplo, exemplos de patente, porque eu acredito que vocês não usem muito, mas se quiserem eu coloco um exemplo de cada, mas eu não trouxe um exemplo de patente, eu só trouxe alguns exemplos, como eu disse. E aí vem aquilo que eu estava conversando com vocês, que agora eu vou ajudar o Matheus e vou ajudar o Abna a esclarecer, com exemplos, tá? A monografia no todo. Aí, quais são os elementos que precisam aparecer? Os elementos essenciais, tá? Primeiro, tem que vir nessa ordem. Autor. Aí, aqui eu trago um exemplo de Heloísa Luque, tá vendo? Então, a gente entra sempre com o sobrenome do autor. O título, nesse caso, desse exemplo que eu trouxe aqui, não tem subtítulo. Por isso que a norma sempre diz subtítulo se houver, porque a gente não costuma ver subtítulos, né? Hoje um pouco mais, mas antes era mais difícil. Aí o título vem em negrito, aí vem a edição. A edição você só coloca se houver e se ela for a partir da segunda. Se for a primeira edição, você não precisa colocar, porque se você não coloca a edição,
subentende-se que aquele livro é a sua primeira edição, tá? Então, você só coloca edição se for a partir da segunda. Segunda, terceira, quarta, 16ª edição, aí você necessariamente precisa colocar. O local de publicação, nesse caso é Petrópolis, a editora, é Editora Vozes, e aí quando colocar o nome da editora, você não precisa colocar Editora Vozes. Depois do Petrópolis, 2 pontos, o próximo item que tem que aparecer como elemento essencial é o nome da editora. Então, já subentende-se que depois do local de publicação é editora. Você não precisa trazer o nome da editora. Se você trouxer, não está errado. Você só peca por excesso, que para mim nem é um pecado, tá? Você pode colocar, mas não é errado. E aí, o ano 2010. Esse exemplo 1 é um exemplo típico, trazendo os elementos essenciais. Isso é o mínimo que sua referência tem que ter, tá? Os elementos essenciais. Quando eu coloquei aqui em vermelho, só para chamar a atenção de vocês, os elementos complementares. Olhe que depois de 2010, tudo que está em vermelho é complementar. Isso é ótimo, fica lindo, é uma referência completa. Quem está lendo o seu trabalho e se interessar por essa obra que você usou no seu trabalho, não tem como ela não achar. Você está dizendo quantas páginas tem o livro, qual o centímetro, o tamanho do livro. Você diz que esse livro faz parte de Cadernos de Gestão, que é uma série. Você diz o volume dessa série, você dá páginas de bibliografias que está lá no livro, e você ainda traz o ISBN, que eu não sei se vocês sabem. O ISBN é como se fosse um CPF do livro. Somente esse livro, chamado Liderança em Gestão Escolar, tem esse número, somente ele. Ele é o CPF do livro. Ou seja, no mundo inteiro, não tem como existir outro livro, tá? Ele é único. Ele é único. Aqui é um exemplo de uma referência completa, com os elementos essenciais, que é o que estão em preto, e os elementos complementares. É aquilo que eu trouxe por 2 vezes antes. Se você resolve colocar o complementar em Heloísa, em Luque, no caso, né, que é o sobrenome, a gente sempre usa o sobrenome. Se você resolve colocar os elementos complementares em Luque, você vai ter que colocar obrigatoriamente, quem está dizendo isso é a norma, não é Elka, tá? Obrigatoriamente você vai ter que colocar os elementos complementares em todos. Então, por isso que eu sempre digo, traga pelo menos os essenciais, entendeu? E aí você já está fazendo bastante. Se você trouxer os essenciais. Se você quiser colocar, não é pecado, é muito bom, muito legal. Mas aí você é obrigado a colocar em todo mundo, porque lembrando que a gente está trabalhando com padrão, tá certo? Elka. Oi. Tem uma perguntinha aqui do Clemente. Quem vai me perguntar? Oi, estou aqui, estou escutando. Pronto, só um instantinho, Matheus, já você faz a pergunta, tá bom? E tem uma perguntinha do Clemente. Sim. Senhora Elka, neste exemplo, como devemos referenciar se uma obra tiver mais de um autor? Pronto, Clemente. Digamos que seja Heloísa e Clemente. Qual é o sobrenome do Clemente? Souza. Dunga. Como? Clemente Dunga. Dunga. Aí vem, Clemente, vem assim, ó. Luque, vírgula, Heloísa. Entre um autor e outro, você tem que colocar um ponto e vírgula. Aí vem o seu sobrenome, vírgula, Clemente. Você coloca o nome dos 2 autores. Não é problema algum. Aqui é porque só tem um autor, mas pode ter 2, 3 autores, e você coloca o nome de todos os autores. Sempre usando, Clemente, o sobrenome do autor e depois, vírgula, o nome. Sobrenome, Luque, vírgula, Heloísa. Aí vem um outro autor. Os autores são separados por ponto e vírgula. Aí vem o seu sobrenome, vírgula, seu nome, Clemente. Tá certo? Matheus, pergunte. É só mais para saber se foi só uma falha na digitação. É porque no exemplo 1 e no exemplo 2 tem uma diferença no básico, o necessário, né? Que é o RJ, que não aparece no primeiro. E aí eu acho que foi só de digitação mesmo, é só para não...
Matheus, aí eu vou te dizer, fui eu mesma que esqueci. Eu, Elka, gosto de colocar, quando vem assim, Petrópolis, porque tem outras cidades no país chamada Petrópolis, que não no Rio. Aí eu gosto de colocar que essa é no Rio de Janeiro, entendeu? Assim, aqui como no lugar de Petrópolis, podia vir Campinas. E então eu boto Campinas, vírgula, SP, que é de São Paulo, dizendo que a editora está em São Paulo. Eu que esqueci. E aí peço desculpas. Vou consertar e vou colocar o RJ nos dois. Mas, assim, é uma informação a mais. Ela não chega a ser um elemento complementar, tá? Mas você especifica qual estado, qual é o estado daquela cidade. Entendeu? Mas se você não colocar, não está errado. Eu que não tinha observado que eu coloquei em um e não coloquei no outro. Seu olhar está muito atento, gostei disso. Eu devia ter passado os slides antes para você, Matheus. Você ia me chamar a atenção para essas coisas. Oi, Gleidson, pode falar. Deixa eu só fazer uma observação quanto a isso, que existe já um consenso na academia, né, para esses nomes, né? Por exemplo, Redenção no Ceará e Redenção na Bahia. Né? É de bom tom que se coloque a sigla do Estado. Né? Já é vamos dizer assim, já é uma regra, né, dentro da academia, principalmente em trabalhos acadêmicos, que seja usado. Mas, como você disse, não tem problema se não colocar. Mas aí, Matheus, já não é preciosismo, tá vendo? O Gleidson está trazendo para a gente, já não é um preciosismo. É bom que se coloque, já que você sabe que tem duas cidades com o mesmo nome. Ele trouxe Redenção, eu trouxe Petrópolis, mas existem outras cidades com o mesmo nome, então é bom que a gente, se você sabe o estado, é bom que você coloque, tá bom? Para não gerar dúvidas. Obrigada, Gleidson. Vou adiante, tá? Aqui é a monografia no todo. Aí eu trouxe a monografia no todo, só que em meio eletrônico, porque, né, a gente está em tempos de tecnologia, é o que a gente mais encontra, é o trabalho em meio eletrônico. Aí aqui em cima eu digo, né, isso aqui é o que está na norma, tá, gente? O que é essa monografia em meio eletrônico? São livros, folhetos ou trabalhos acadêmicos que estejam em meio digital. Qual é esse meio digital que é eletrônico? Pode ser disquete, pode ser CD-ROM, pode ser DVD, um online, que é o endereço, e outros. A norma ainda traz, ela te dá uma permissão, ela te dá um e outros, porque pode acontecer de ter um novo meio digital que ela não trouxe, entendeu? Então, ela permite que você traga esses outros elementos. Aí, abaixo, olha que eu coloquei em vermelho para chamar de novo a atenção de vocês, a questão do meio eletrônico, que se você pegar essa referência em meio eletrônico, você precisa dizer, tá? Aqui, Matheus, eu trouxe exemplos diferentes, com autores diferentes, mas é para que vocês entendam. É porque o exemplo número 1, esse material está em CD-ROM. Então, vem o sobrenome do autor, né? Vírgula, André. Olha que situação aqui, tá? A gente tem 2 autores. Quem teve um usuário que me perguntou aí agora, né? Como é que eu cito 2 autores? Acho que foi o Clemente. O Clemente perguntou, olha, Clemente, aqui, ó, como ele aparece. Os autores são separados por ponto e vírgula, tá? E aí, nesse caso, é aquela situação que eu trouxe para vocês lá antes, que pode vir um editor, o coordenador ou um organizador. Nesse caso, essa enciclopédia, que o título do livro é Enciclopédia e Dicionário Digital 98, ela foi confeccionada por editores, dois editores. O Antônio Hawais, que é muito conhecido, as nossas bibliotecas têm dicionário dele. Eu, pessoalmente, acho esse dicionário melhor do que o Aurélio, sou altamente suspeita, gosto muito do Hawais, inclusive ele tem um instituto, ele já faleceu, mas são informações complementares, assim, só para que vocês saibam, mas é um dicionário muito bom que nós temos nas bibliotecas da Unilab. Então, aqui nós temos 2 autores, e os autores são editores, né, eles são editores. Então,
você tem que especificar que eles são editores, eles não são autores. Essa obra, a enciclopédia a enciclopédia dicionário digital tem diversos autores. Com certeza, eles estão todos lá citados na parte do expediente, certamente. Mas, como eles são os editores, o nome deles é que aparece, encabeçando. Aí vem o São Paulo, e aí quando vem assim, dessa forma, geralmente é o São Paulo Capital. Aí aqui tem duas editoras, né? Delta e Estadão. É uma obra do ano de 98. Então, observem que tem a separação de 2 pontos, a separação de vírgula. E como é um material, uma monografia encontrada em meio eletrônico, ela tem que vir dizendo que foi em CD-ROM que você pegou aquele material. Você não teve acesso ao material fisicamente, você teve acesso ao material via CD-ROM. Abaixo tem um outro exemplo, que é o segundo exemplo, é um material em e-book. Olhe que o e-book, por ser uma expressão estrangeira, ele está em itálico. Aí é aquela coisa que eu falei a vocês. Como é um material em meio eletrônico que você pegou na internet, você tem necessariamente que dizer o endereço que você pegou. Então, obrigatoriamente, em casos assim, tem que vir o disponível em e o acesso em. E você aí coloca dessa forma, disponível em, copia o endereço eletrônico, do jeito que está lá, é um PDF, tá vendo? No final ele diz. Aí vem acesso em 2 pontos, aí 21 a data, você não bota 21 de agosto de 2011, você bota 21, agosto, o mês vem abreviado. O único mês que não abrevia, gente, é maio. Maio você escreve completo. Todos os outros meses do ano vem abreviado. Inclusive, só para que vocês saibam, tá? Eu não queria encher muito de informação, mas que vocês precisam saber que existe também uma norma da ABNT que é de abreviaturas e siglas, tá? Uma norma só de abreviaturas, É uma norma bem antiga, mas muito utilizada. Não só por nós, na academia, com a parte de documentação, mas pelos outros comitês todos. É uma norma extremamente utilizada, a norma de abreviaturas. Tá? Aí, aqui nesse caso, Clemente, acho que foi o Clemente que trouxe. Aqui, Clemente, no segundo exemplo, nós temos 3 autores, Bavaresco, Barbosa e Etverri, ou Etverri, não sei a pronúncia. São 3 autores, os autores são separados por ponto e vírgula, tá vendo? Mas eles são autores, eles são organizadores da obra, porque aqui tem um org dizendo que eles são organizadores. Aí eu vou trazer, alguém me pediu a parte, eu não lembro agora, tá, gente, quem foi que falou, que ia usar só um capítulo da obra. A Bina. Foi a Bina que pediu. A Bina, aqui é o exemplo que você me pediu. Aqui a gente está usando só um capítulo da obra, que a gente chama de parte de monografia, né? Então, vem o nome do autor do capítulo que você usou. Nesse caso, a gente usou esse capítulo Discernir, e esse capítulo tem um subtítulo, A Desimportância de Quase Tudo, e aí vem o IN. O IN quer dizer que este capítulo está dentro da obra Existencialismo, que é de Greg, que é do mesmo autor. Aqui, nesse caso, os autores são iguais, é um livro só, mas a pessoa está dizendo que usou somente um capítulo. Mas os autores podiam ser diferentes, é o que a gente mais vê, na verdade, autores diferentes, entendeu? Se os autores fossem diferentes, seria a mesma coisa, só mudaria o nome dos autores, mas como você usou um capítulo, necessariamente você tem que dizer que a obra está dentro do livro. Eu acho que o Matheus trouxe também, que alguém me trouxe um exemplo de verbena, falando sobre isso. É uma situação dessa. Aí, no caso, como você usou o capítulo, você tem que dizer, está em vermelho para vocês, chamando a atenção, que você usou o capítulo 3, e aí você diz a paginação daquele capítulo. Tá? Quando necessário, e aí nesse caso... Oi? E a minha dúvida reside, por exemplo,
se eu escolhi dentro de um capítulo, tem alguns pontos essenciais que eu achei que são essenciais para fazer o meu trabalho. E agora, não sei, em caso de fazer essa referência, vou ter que colocar capítulo e alguns pontos que estão dentro desse capítulo, alguns pontos essenciais. Na referência, você só cita uma vez, Sabina. Você só cita uma vez. Significa que vou ter que citar somente o capítulo. Se você tiver usado somente o capítulo, você cita somente aquele capítulo. Digamos que naquela obra você usou 2 capítulos, mas você não usou o livro todo, então você não cita o livro inteiro. Você vai citar 2 vezes a obra, você vai fazer 2 referências dos 2 capítulos que você usou. Deu para entender? Se você tiver usado somente um capítulo, se você usou somente um capítulo, você vai citar somente aquele capítulo que você usou. Se dentro daquela obra você tiver usado 2 capítulos, você vai citar os 2 capítulos. Ou você vai referenciar os 2 capítulos. Não tem como você não referenciar. Ou você referencia o livro inteiro. Não é legal se você usou só um capítulo. Não tem por que você referenciar o livro inteiro se você usou somente um capítulo. Deu para entender? Sim, dá. Porque eu estou fazendo um trabalho em que, pelo menos, dentro de um capítulo, eu escolhi lá um ponto-chave dentro desse. Você está fazendo um trabalho e aí você está com material. Dentro desse capítulo. Eu escolhi esse ponto. Agora, estou com essa dúvida, questão de em caso de. Sim. Dentro desse capítulo, eu escolhi lá um ponto que está dentro do capítulo. Não importa. O meu trabalho. Agora, não sei se no momento de fazer referência, vou ter que colocar somente o capítulo indicando o número de página, por exemplo, de 19 a 25, por exemplo. Se o capítulo for de 19 a 25... Não sei se é assim que vou ter que fazer ou não. Certamente, Abina. Se você usar esse modelo aqui, você vai conseguir fazer. Dentro desse 19... Repete que cortou, por favor. Sim, porque dentro desse de 19, por exemplo, a 25 páginas, está dentro do capítulo alguns subpontos. Dentro desse subponto, por exemplo, se eu escolhi dentro do capítulo alguns pontos essenciais para fazer o meu trabalho. Abina, não. Essa paginação é a paginação do capítulo inteiro. Digamos que o capítulo seja da página 25 à página 45, mas ali dentro você só usou algumas coisas. Você tem que colocar a paginação do capítulo, não é a paginação do que você está... É porque você está confundindo citação. Eu acho que isso aí você está falando da citação. Na referência, olha só, são coisas distintas. Na referência, que é isso que a gente está falando aqui, a referência, você está usando o capítulo 5. O capítulo 5 começou na página 25 e terminou na página 40. A referência tem que vir dessa forma, página de 25 a 40. Se você pegou somente um trecho, que eu acho que é isso que você está falando, se você pegou somente um trecho, que é a citação, aí a citação você precisa ser específico, dizer que aquela citação está na página 27. Entendeu? Se você pegou aquele trecho, é uma citação direta, você tem que dizer que aquela citação está na página 27. Mas para referência, você tem que botar a paginação do capítulo inteiro. O capítulo começa na página 25 e vai até a página 40. Estou falando de forma hipotética. Certo, agora eu percebi. Muito obrigado. Mas assim, Abina, você não precisa fazer essa referência e ficar com dúvidas se ela está certa ou errada. Você pode entrar em contato conosco, e aí, se você quiser pelo WhatsApp, você tira foto, manda para a gente, e a gente te ajuda a fazer a referência, tá? A gente está... Tá bom.
A finalidade dos plantões é ensiná-los a fazer, a identificar, mas se vocês ficarem com dúvidas, tem coisas que só quando a gente senta, né, para explicar direitinho, um por um, é que vocês conseguem entender. Então, é normal ter dúvidas, mas você não precisa permanecer com as dúvidas, você pode nos interpelar nos canais que eu já citei aqui, e que a gente ajuda vocês, tá? A fazer a referência certinho. Tá ok? Vou adiante. Aí tem a parte da monografia em meio eletrônico. Por isso que essa BNT ficou tão grande, tá, gente? Por isso que agora ela tem 74 páginas, porque ela traz o exemplo impresso, se você tiver com material impresso, e ela traz o exemplo em meio eletrônico. Para tudo, a gente trouxe 2 exemplos, em impresso e em meio eletrônico. Então, é por isso que aqui em cima eu já disse que as referências devem obedecer o padrão já indicado na parte de monografia, porque eu já trouxe antes, para não ter que ficar repetitivo, e você precisa acrescentar as informações relativas à descrição do meio físico, que é aquilo que eu falei com vocês. É dizer que aquele material está disponível em acessado e que dia foi acessado. Então, obrigatoriamente, todo material que você vai referenciar, que você pegou em meio eletrônico, você precisa dizer que aquele material é de meio eletrônico. E como é que você diz isso? Você indica o endereço eletrônico daquele material e quando você o acessou. Sempre, tá? Aqui mesmo, o mês é março, tá vendo? Aí março está abreviado. Como eu disse, todos os meses vem abreviado, com exceção do mês de maio. Maio você escreve por extenso. O nome incompleto, maio. Porque também só são 4 letrinhas, né? Correspondências. Aí eu trouxe modelos de correspondência. Aqui são vários modelos, tá, gente? Eu estou preocupada com do horário, mas aí vocês me dizem, eu não tenho problema nenhum em ficar um pouco mais. Aí eu trouxe os modelos de correspondência. Aí eu digo o que são as correspondências, né? A norma, na verdade, eu só trouxe aqui para vocês. Correspondências são bilhetes, cartas, cartões, entre outros. Aí eu trago os elementos essenciais que vocês já sabem que o essencial tem que ter, né? O essencial tem que ter, o complemento você coloca ou não. E aí o complementar, o elemento complementar aqui no caso é a palavra autografado, você está dando mais uma informação, que aquela correspondência é autografado, então é um elemento complementar. Aí, no caso de correspondência, vem primeiro o remetente, quem está mandando a carta, quem remeteu a carta. Aí você identifica que a denominação, né, no caso, que é uma correspondência. Aí vem o título, o destinatário, você tem que botar o nome destinatário para quem está sendo enviado, no caso é o Moisés Velhinho, precedido da... desculpem, a palavra destinatário tem que vir precedida. O Moisés tem que vir precedido da palavra destinatário. Então, você tem que dizer que o destinatário é o Moisés, o local daquela correspondência de onde partiu, no caso, Porto Alegre, aí vem vírgula, e a data a data e descrição física daquele material, tá? Daquela correspondência. Aí tem aqui uma correspondência impressa. Aqui já é uma correspondência em meio eletrônico. E aí os padrões são os mesmos, como eu disse, só que você tem que especificar se é CD-ROM, se é pendrive, se é DVD. Aqui, no caso, eu trouxe uma de Clarice Lispector, que é de 44. A gente diz aqui que esse material está disponível, onde ele está disponível, esses manuscritos, né? E quando ele foi acessado por você, tá? É óbvio que em 1944 não existia meio eletrônico para correspondência. Só que essas cartas de Clarice, que ela enviou para suas irmãs, estão todas nesse endereço, como manuscritos. Então, é por isso que a pessoa teve acesso à correspondência em meio eletrônico, tá? Eu só trouxe um exemplo para não confundi-los e porque é o suficiente para ajudá-los nesse momento. Publicação periódica. Aí aqui vem uma sucessão de exemplos de tipos de
de referência. Aí tem publicação periódica, artigo, eu não trouxe patente, mas se vocês quiserem eu posso acrescentar patente para vocês, porque você pode... eu não sei o conteúdo do seu trabalho, você pode precisar, então eu posso trazer, mas patente é porque é tão pouco usado, que aí eu não trouxe para não ficar grande, mas eu posso acrescentar sem problema algum. Legislação, que a gente usa muito também. Então, aqui vem uma quantidade de exemplos para vocês. É uma forminha, é uma receitinha de bolo, tá? A gente traz os elementos essenciais, dizendo, né? Primeiro tem que vir um título, nesse caso aqui. Primeiro tem que vir um título, depois subtítulo, se houver, local de publicação, e aí é só você seguir a ordem. Exatamente a mesma ordem. No caso aqui, que é publicação periódica, porque é revista, né? Então, aqui está usando a revista completa. Revista Brasileira de Geografia. Está usando a revista toda. Mas se você pode usar somente uma parte da revista, só um artigo da revista. Aí a gente traz aqui também para vocês, tá? O que está em vermelho, como eu disse, tudo que está em vermelho é elemento complementar. É legal que tenha, é muito legal que tenha, mas você tem que lembrar que se você coloca em um, você vai ter que colocar em todos, tá certo? Aqui eu trouxe artigo e ou matéria de jornal, não sei por que não apareceu o exemplo, vou dar uma olhada, gente, me perdoe, era para ter aparecido o exemplo aqui. Aqui entrevistas, porque foi algo muito solicitado no nosso primeiro plantão. O pessoal queria muito modelos de entrevista, acho que tinha muita gente fazendo os TCCs com uma das bases de pesquisa sendo entrevistas, aí eu trouxe. Primeiro tem que vir o nome do entrevistado, aí depois vem o título da entrevista. Então, se vocês seguirem os elementos essenciais, vocês conseguem fazer. Olha que lá em cima diz assim, elementos essenciais, entrevista, aí vem entrevistado, aí aqui embaixo, no exemplo, vem o nome do entrevistado. Título da entrevista, aí vem eficiência não basta, as empresas precisam inovar na gestão. Esse é o título da entrevista. Aí, nesse caso, a identificação do entrevistador tem que vir precedida dessa expressão, entrevista cedida a. Aí essa expressão tem que vir em colchete, entre colchetes. Aí vem dessa forma, se você seguir direitinho, você consegue fazer, seguindo exatamente esse mesmo exemplo. O que vem em negrito é o título da revista. Toda vez que você usar um periódico, o que vem em negrito é o título do periódico, sempre, sempre. Nunca o título do artigo, enfim, nunca. É sempre o título, ele é o mais importante. Aí o título do periódico vem em negrito. Eu não sei se vocês já observaram que alguns lugares usam itálico. A norma, ela usa o itálico para expressões em outras línguas. Então, é por isso que a gente não usa o itálico nos títulos das referências, para não confundir a utilização, tá? Então, nos títulos das referências, a gente usa o negrito, tá? Aí eu trouxe entrevista em podcast, porque é o que a gente tem escutado muito também, né? Muitos podcasts, ultimamente. Elas são basicamente bem parecidas, só que nesse caso, você precisa, como ela é em podcast, ela é um documento sonoro em meio eletrônico, você precisa dizer onde ela está, onde você encontrou aquela entrevista. Então, disponível em, acesso em, necessariamente tem que vir também, tá? Eu trouxe vídeos em meio eletrônico, em meio digital, desculpe. Aí, sigo também dizendo qual é a ordem que tem que aparecer. Então, primeiro vem o título, depois o nome do diretor, o produtor, o local, a empresa produtora ou distribuidora, porque às vezes você usa um vídeo nas suas referências, então tem que vir dessa forma, o disponível em, acesso em, como é vídeo e meio digital, já é automático o disponível e o acesso. Eu trouxe uma questão aqui só para que vocês saibam que existe, tá? Eles não são motivo desse nosso plantão, mas é bom que vocês saibam que existe.
tem 2 geradores. Isso tudo que eu estou falando aqui com vocês, a gente está ensinando vocês a fazerem a referência, como o povo usa a expressão raiz, né? Aqui é a referência raiz, a gente está ensinando você a fazer a referência raiz. Mas tem como você fazer a referência usando a forma Nutella, que é usar os geradores de referência. São programinhas que você insere os dados e ele te dá a referência pronta se você não quiser. O que é muita coisa para eu gravar, o que é que vem ponto, o que é que vem 2 pontos, qual é a ordem. Então, existem esses geradores de referência para isso. Aí eu trouxe aqui só por cima, mas ele pode ser, no futuro, um tema de plantão tira dúvidas, né? Que são esses 2 geradores de referência. Um para a APA, como eu disse a vocês, a gente, no Brasil, usa 3 grandes modelos de normas, né? Por assim dizer. É porque tem uma que não é uma norma propriamente dita, mas é para que vocês entendam. A ABNT, que é a mais conhecida de todos nós e a mais utilizada. No caso, a ABNT aí tem esse mecanismo, esse programinha que te dá a referência pronta. É o MORE, que é o mecanismo online para referências. Eu já vi que a palavra referência está sem acento aqui. Vou consertar. E tem o gerador de referências em APA, que eu não consegui colocar aqui, gente, mas eu vou quebrar minha cabeça para ver se eu consigo, porque tem um endereço eletrônico que você vai direto para esse gerenciador. Eu vou ver se eu consigo. Ele é em inglês. E aí eu vou trazer para vocês. Então, esse gerenciador de referência da APA é um serviço de apoio e a consultoria à produção científica. Eu trouxe aqui, como eu disse, isso aqui é para que vocês saibam que existe. Ao invés de você ter que fazer referência por referência, você pode usar esses 2 gerenciadores, geradores de referência, e vocês inserirem os dados lá, tá? É para que vocês saibam que existe, que eles existem, mas eles não são motivos da nossa apresentação aqui hoje, tá? Tem as perguntas e respostas do formulário. O formulário tem perguntas gerais e tem perguntas mais específicas. Eu tive acesso a esse formulário hoje. Eu vou colocar as perguntas que dizem respeito ao nosso plantão. Aqui, eu já deixei o espaço para colocar. E aí, as referências do que eu usei hoje, né, para vocês. Então, 2 normas, as 2 normas que eu trouxe, que é a norma de citação, a norma de referência, que é a que eu trabalhei, e a norma de citação, como eu disse, que vai ser trabalhado num plantão no futuro pela Ângela, e eu vejo que vocês têm muita dúvida sobre citação, seria interessante vocês participarem desse plantão com a Ângela. E aí, se vocês ainda têm dúvida, estamos à disposição. Aqui são todos os nossos canais. Eu dei uma aceleradinha agora no final por causa do horário, tá, gente? Tem pessoas que têm outros compromissos. Os nossos canais, WhatsApp, nosso perfil no Instagram, nosso perfil no Twitter e o e-mail do DCBUNI, que é a diretoria do sistema de bibliotecas da Unilab. Mas existe também os e-mails das bibliotecas setoriais, tá? Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem entrar em contato conosco. E aqui, nesse momento, eu dou uma parada para abrir para mais perguntas, tá? Geice? Pronto, Elka. Tem uma perguntinha aqui do Gama. Ele está perguntando se tem formulário de presença. Sim, tem sim. Uma das nossas colaboradoras já fez a lista de presença. Não tem formulário, tá? Mas todos vocês que estão aqui vão receber certificado. Tem uma colaboradora que ela já fez a anotação dos nomes e também o nosso plantão está sendo gravado, né? Então, a gente sabe todo mundo que participou e vocês não precisam se preocupar com lista de presença, porque nós temos um controle sobre isso. E aí vocês vão receber o certificado de vocês, de 2 horas de participação. Sim, desculpa, eu queria fazer também um outro comentário. Porque eu participei naquele outro encontro que terminou quase há 2 semanas atrás, sei lá, parece 2 semanas atrás,
mas eu não recebi esse certificado de participação. Até enviei no outro dia e-mail pelo WhatsApp. Ah, você participou em fevereiro, não foi? Certo. Foi em fevereiro. Certo. Mas não recebi. Não se preocupe, você vai receber. É que nós estávamos produzindo esses certificados, viu? Então, como foram 4 encontros, eu não sei. Como é seu nome? Abina Luiz Nhaque. Abina, é porque eu não estou com acesso à tela. Eu vou sair daqui para poder ter acesso à tela. Abina, não se preocupe. Os meninos, o pessoal vai estar enviando para vocês esse certificado de quem participou da primeira vez. Então, você vai receber 2, certo? O de hoje, no caso, e o certificado da sua participação em fevereiro. Já estou na tela de vocês. Geice, pode perguntar. Alguém perguntou aqui como alguém pode ter acesso a videoaula. Bida Santa, né? Bidan Santa. A gente não resolvemos, não batemos o martelo sobre a publicidade dessa videoaula aqui, mas a gente pode conversar. A equipe de bibliotecários não conversou sobre isso, tá? Mas o Gleidson está aqui avisando que será disponibilizado em breve. O que eu posso lhe garantir é que amanhã, em até 24 horas, você vai estar recebendo todo o material aqui que eu apresentei, os slides, a norma da BNT, a 6023, que trata de referências, e você vai estar recebendo também o manual de normalização do CIBUNI. Tá? Então, esses 3 documentos, vocês podem ficar tranquilos que vocês vão receber. Futuramente, segundo o Gleidson, que é o nosso diretor do Sistema de Bibliotecas, vai estar disponibilizando esse material gravado também. Ok? Eu vi que o Marcos também. Marcos, nenhum de vocês que participou do nosso plantão Tirar Dúvidas de fevereiro e março, né? Que ali foram o nosso projeto piloto. Nenhum de vocês vai deixar de receber, tá? O certificado. A gente vai estar enviando no máximo em 1 semana. A gente estava esperando voltar aos plantões para que a gente confeccionasse os certificados. Tá? Então, eu acho que eu consigo responder a Bina e ao Marcos Chiacola. É porque o de fevereiro foi piloto. A gente estava testando como é que ia funcionar, mas todos vocês que participaram, nós temos o nome. Clemente levantou a mão. Pode falar, Clemente. Boa noite. Antes de mais, consegue me ouvir? Te escuto sim, querido. Pode falar. Tá bom. A minha dúvida eu estava fazendo um fechamento de um livro. Sim. De um capítulo de um livro. Sim. O livro tem um título e depois tem um estudo de caso, nesse caso. Agora, quero saber da parte da senhora como devo referenciar esse tipo de obra. Por exemplo, tem um título, depois o estudo de caso, depois vem o capítulo que tu a fazer o fechamento. Então, como devo fazer referências nesse tipo de obra? Olha só, você está com o livro em mão, certo? Sim, mas é digital. Ah, é digital? Sim, sem problema nenhum. Você referencia como se fosse parte de uma monografia. Ele é um livro que trata de estudos de caso, não é isso? Sim. Tem um título, depois é um estudo de caso. Sim, são vários estudos de caso. Não tem importância, você faz a referência como se fosse pegasse uma parte, você não vai pegar o livro todo, não é isso? Certo. Você vai pegar uma parte, um estudo de caso, é esse estudo de caso que você está usando. Sim. Pronto, nesse caso, Clemente, você usa o tipo de referência, parte de capítulo, parte de monografia, parte de monografia. Se você
a gente tem um e-mail aqui, a Biblioteca Malês tem um e-mail, Biblioteca Malês, eu vou colocar aqui no chat, bibliotecamalês@unilab.edu.br. Se você quiser, você pode enviar para nós o link desse material, e a gente diz, e você diz qual é a página que você está usando, e a gente diz como você tem que referenciar. A gente te responde, tá? Já que é um material que está em e-mail eletrônico. Manda para a gente que a gente te responde. Certo, farei isso. Tá Obrigado. certo? Eu coloquei aqui o e-mail da Biblioteca Malês, mas como eu falei, a gente tem esses canais todos. Então, vocês podem entrar em contato conosco nesses canais que eu já citei aqui, e que quem atendê-los vai repassar a dúvida de vocês para um bibliotecário e a gente vai ajudar na medida possível. Eu disponibilizei aqui o e-mail da Biblioteca Malês, porque esse e-mail eu tenho acesso e o Bruno, que é um colega bibliotecário aqui da Bahia também, o Bruno tem acesso. Então, a gente consegue responder de forma mais rápida a vocês que estão participando desse plantão. O Gleidson colocou aqui mais 2 e-mails para vocês também, que é o biblioteca@unilab.edu.br e o de cibiune@unilab.edu.br. Sim. Assim, então, logo que eu terminar o meu fichamento, envio ao professor e posso também enviar para vocês e analisar as referências. Sim, pode enviar. A gente te ajuda no que for possível. Tá certo? Certo. O Gleidson está aqui disponibilizando tudo no chat, tá? Já colocou o número também do WhatsApp para vocês. Obrigado. Nada. Mais alguma pergunta, gente? Fiquem à vontade, tá? As câmeras estão fechadas, eu só consigo escutá-los, então não precisam ficar tímidos. Nosso plantão era das 16 às 18, são 18h04, mas eu não tenho problema algum em ficar mais um tempo aqui no plantão, tirando as dúvidas de vocês, tá? Vão ficar calados, tem certeza? Faz o seguinte, vamos fazer um acordo, para que vocês não fiquem tímidos. Fizemos a disponibilidade de vários canais de comunicação nossos aqui. Se vocês tiverem dúvidas, entre em contato com a gente via e-mail, via WhatsApp, entra no perfil do Instagram, enfim, entre em contato com a gente. Diz qual é a dúvida de vocês e que a gente ajuda a esclarecer, tá certo? Eu aproveito aqui para agradecer a presença de todos vocês. Muito obrigada pela participação, pela presença. Tá vendo? Tem colegas aqui que tá já se retirando porque tem outros compromissos e a gente super entende, a gente agradece a participação de todos vocês e que fique bem claro que estamos disponíveis para qualquer dúvida que vocês tenham necessidade, tá? E essas dúvidas de referência, pode mandar para mim no e-mail do Biblioteca Malês, que manda lá o exemplo, manda o link, que a gente vai conversando e eu vou esclarecendo todas as dúvidas para que vocês façam as referências corretas, tá certo? Eu vou disponibilizar esse material até em 24 horas, até amanhã. Não precisa de frequência hoje, não se preocupe, Nandiba, que tem uma colaboradora que já pegou o nome de vocês todos aqui. Não, a gente não vai passar link de frequência. Fiquem tranquilos. Todos vocês que estão aqui vão receber o certificado, que a gente tem um controle disso. Tá ok? Uma boa tarde, uma boa noite já, né? Uma boa noite a todos. Um bom restinho de semana também. Tchau, tchau.